Se você já estudou geometria espacial em algum momento na sua vida, possivelmente já se deparou com essa fórmula, a fórmula do volume de uma esfera. Ela diz que o volume de uma esfera é igual a 4/3 de π raio ao cubo. Mas agora eu quero que você pense com sinceridade. Se alguém te perguntasse por que a fórmula é desse jeito, por que aparece esse 4/3, por que aparece o πr ao cubo, você saberia responder todas essas perguntas? São justamente elas que nós vamos responder nesse vídeo. Nesse vídeo nós veremos a demonstração dessa fórmula. E o mais surpreendente é utilizando apenas ideias e conceitos do ensino médio. Não vamos utilizar integral, não vamos usar derivada, não vamos utilizar cálculo. Como eu disse, vamos utilizar apenas conceitos e ideias de ensino médio. E caso você saia daqui entendendo a demonstração dessa fórmula, entendendo de onde ela surge, eu quero pedir um favor, uma retribuição. Deixe um like. Você não gasta absolutamente nada e gasta, sei lá, 2 segundos da sua vida. Mas isso faz muita diferença para o meu trabalho. Quando você deixa o like, eu vejo que eu te ajudei. Além disso, o YouTube percebe que o vídeo é legal e recomenda ele para mais pessoas. Assim, eu fico cada vez mais motivado em trazer esses conteúdos gratuitos para você. Mas eu não quero o seu like por pena, eu quero merecer. Então, deixe o seu like apenas se você sair daqui entendendo de onde surge essa fórmula. Mas não vamos perder tempo, vamos direto ao nosso vídeo. Para demonstrar essa fórmula, utilizaremos esse princípio, o princípio de Cavalieri. Ele diz basicamente o seguinte: se dois sólidos têm a mesma altura e se todo o plano paralelo às bases cortar esses sólidos determinando secções de mesma área em ambos, então esses sólidos têm volumes iguais. Ok, vamos traduzir esse princípio. Basicamente é o seguinte: imagine que você tenha dois sólidos, onde os dois possuem a mesma altura. Agora imagine o seguinte: vamos cortar esses sólidos por um plano paralelo à base, ou seja, vamos fatiar esse sólido. Cada fatia dos dois sólidos possuir a mesma área para qualquer plano que a gente utilizar, então os sólidos têm o mesmo volume. Então imagina que a gente corta o sólido embaixo, corta o sólido em cima, corta no meio, não importa. Qualquer corte nos dois sólidos sempre resultará em secções de mesma área. Se isso acontecer, se todas as secções tiverem a mesma área, então os dois sólidos têm o mesmo volume. Pronto, esse é o princípio de Cavalieri. Nós vamos utilizá-lo para demonstrar o volume da esfera. E a ideia vai ser basicamente o seguinte: nós vamos construir outro sólido de modo que cada secção da esfera terá a mesma área que cada secção desse novo sólido que a gente construiu. E vamos fazer justamente isso agora. Vamos construir esse novo sólido. Para isso, considere um cilindro equilátero. Um cilindro equilátero é basicamente aquele onde a altura dele é igual ao diâmetro da base. Como o diâmetro é justamente 2r, a altura do cilindro também é 2r. Agora considere esse sólido, chamado de clepsidra. É basicamente a junção de dois cones iguais. Ambos possuem raio da base medido r e altura medindo r. Perceba que a altura da clepsidra também é 2r, porque cada um dos cones tem altura r. Agora, nós vamos construir o sólido que a gente quer. Para isso, vamos fazer o seguinte: pegue o cilindro equilátero e retire dele a clepsidra. Ou seja, retire um cone da parte superior e retire um cone da parte inferior. Assim formaremos esse sólido, chamado de anticlepsidra. É basicamente o que sobrou do cilindro, depois de retirarmos um cone da parte de cima e um cone da parte de baixo. Você pode interpretar a anticlepsidra também como um sólido de revolução. Basicamente, você vai rotacionar um triângulo isósceles, de lados medindo R, R e 2R, ao redor de um eixo de revolução. Quando você faz essa rotação, você forma um sólido de revolução, e esse sólido é justamente a anticlepsidra. Então você tem essas duas interpretações, tanto como sólido de revolução, quanto da seguinte maneira: basta pegar um cilindro equilátero e retirar um cone de cima e outro cone de baixo. E a anticlepsidra é justamente o sólido que a gente quer. Ele é o sólido que possui a seguinte característica: cada corte que a gente fizer nele determina uma secção, e essa secção possui uma área. Essa área é exatamente igual à área da secção que a gente faz na esfera. Mas calma, eu vou te mostrar isso passo a passo. Eu vou te mostrar que a secção da esfera e a secção da anticlepsidra
sempre possuem a mesma área. Para isso, considere uma esfera qualquer de raio R e considere agora a nossa anticlepsidra. Ou seja, novamente, é basicamente um cilindro equilátero onde retiramos um cone de cima e retiramos um cone de baixo. O que sobrou é justamente a anticlepsidra. Eles possuem a mesma altura, ou seja, estão delimitados por dois planos, um plano alfa e um plano beta. A altura dos dois sólidos é justamente 2R, que é o diâmetro da esfera. Então perceba que já temos o primeiro passo para aplicar o princípio de Cavalieri. Temos dois sólidos com a mesma altura. Agora vamos fazer uma secção na esfera. E essa secção está a uma altura x do meio da esfera. Sendo assim, essa secção em azul é justamente a secção que estou mencionando. Vamos agora observar essa secção de cima. Essa secção é justamente um círculo. É um círculo de raio Rzinho. Qual a área desse círculo? Bem, vou chamar essa área de A1. A área de um círculo é π raio ao quadrado. Ou seja, essa área é π Rzinho ao quadrado. Mas agora observe esse triângulo retângulo em vermelho. Ele tem catetos x e Rzinho e hipotenusa Rzão, onde Rzão é justamente o raio da esfera. Sendo assim, podemos aplicar o teorema de Pitágoras. Logo, Rzinho ao quadrado mais x ao quadrado é igual a Rzão ao quadrado. Isolando Rzinho ao quadrado, obtemos que ele é igual a Rzão ao quadrado menos x ao quadrado. Vamos substituir esse valor de Rzinho ao quadrado em A1. Assim, obtemos que A1, ou seja, a área da secção da esfera, é igual a π que multiplica Rzão ao quadrado menos x ao quadrado. Beleza, essa é a área da secção da esfera. Agora vamos buscar pela área da secção da anticlepsidra. E vamos justamente mostrar que essa área de secção da anticlepsidra é igual a A1, ou seja, a área de secção da esfera. Sendo assim, vamos pegar uma secção na nossa anticlepsidra. E, novamente, essa secção precisa estar alinhada com a secção da esfera, ou seja, elas são paralelas à base. Dessa maneira, a secção da anticlepsidra também está a uma altura x do centro da anticlepsidra, assim como a secção da esfera. Ambas estão a uma altura x do centro de cada um dos sólidos. Agora perceba uma coisa muito importante. É um detalhe sutil que faz muita diferença aqui agora. Perceba que essa área em azul da anticlepsidra pode ser interpretada da seguinte maneira, como um círculozão menos um círculo menorzinho. O círculozão tem justamente raio Rzão. Agora, qual é o raio do círculo interno, do círculo pequenininho, que digamos está preenchido de preto? O raio desse círculo é exatamente x. Bem, mas por que isso é verdade? Perceba o seguinte, eu preciso muito da sua atenção aqui agora para poder te explicar isso. Olhe para o cone que está na região de cima, dentro do cilindro. Esse cone tem raio Rzão e também tem altura Rzão. Ou seja, o raio é proporcional à altura, na proporção de 1 para 1. O raio mede Rzão e a altura do cone também mede Rzão. Lembre-se, cada um dos cones que estão dentro do cilindro tem a altura Rzão. Não à toa, se somarmos Rzão de um cone com Rzão do outro cone, encontramos justamente a altura do cilindro, que é 2R. Perfeito. Então, o raio da base do cone mede Rzão e a altura do cone também mede Rzão. Ou seja, a altura do cone é igual ao raio da base. Agora, olhe para o círculo em preto, que está na secção da anticlepsidra. Esse círculo ele é base de um conezinho que está dentro do cone superior, que está dentro do cilindro. Esse conezinho tem a altura x. Logo, qual é o raio da base desse conezinho? É justamente x também, porque o nosso cone maior ele tem a seguinte propriedade. A altura é igual ao raio da base. Como a altura do conezinho é x, e esse conezinho é semelhante ao cone grandão, então podemos afirmar o seguinte, a altura do conezinho é igual ao raio da base, assim como acontece no cone grande, pois eles são sólidos semelhantes, são cones semelhantes. Assim, de fato, o raio do círculo interno, do círculo em preto, também mede x. Sendo assim, a secção transversal da anticlepsidra é isso daqui. É uma coroa circular. É basicamente um círculo maior menos um círculo menor. Logo, qual é a área dessa coroa circular? Basta fazer a área do círculo maior menos a área do círculo menor. Ou seja, basta fazer π Rzão ao quadrado menos π x ao quadrado.
Perceba que podemos colocar o π em evidência. Logo, a área 2, ou seja, a área da secção da anticlepsidra, é igual a π que multiplica r² menos x². E agora perceba que coisa linda. O A1 é igual a A2. Ambos são iguais a π que multiplica r² menos x². Então perceba o que acabou de acontecer. Temos dois sólidos de mesma altura. Ambos possuem a altura 2r. Nós fizemos um corte genérico em cada um dos dois sólidos. Esse corte determinou uma secção na esfera e determinou uma secção na anticlepsidra. Essas secções também são genéricas, uma vez que o corte é genérico. E a gente mostrou que essas áreas são iguais. Ou seja, que o A1 é igual a A2, independente do corte que você fizer. Esse corte pode estar no topo, pode estar mais no meio, pode estar mais na base. Não importa. Qualquer corte que você fizer sempre determinará áreas iguais, tanto em um sólido quanto em outro. Assim, temos dois sólidos de mesma altura e com áreas de secções sempre iguais. Logo, pelo princípio de Cavalieri, eles têm o mesmo volume. Assim, o volume da esfera é igual ao volume da anticlepsidra. Perfeito! Agora basta finalizar. Qual é o volume da anticlepsidra? Bem, lembre-se que a anticlepsidra é basicamente um cilindro equilátero menos dois cones, né? É um cone na parte superior e um cone na parte inferior. Então, vamos fazer volume do cilindro menos 2 vezes o volume de cada cone. Bem, o volume do cilindro é a área da base vezes a altura, ou seja, π r² vezes 2r, onde 2r é justamente a altura do cilindro. Já retirando o volume dos dois cones, basta fazer 2 que multiplica 1/3 de π r² vezes r. Bem, 1/3 de π r² vezes r é justamente o volume do cone. É 1/3 da área da base vezes a altura. Sendo assim, fazendo uma leve simplificação, temos 2πr² menos 2/3 de πr². Podemos reescrever o 2 como 6/3, assim obtemos isso. Agora, realizando a subtração, temos que o volume da esfera é igual a 4/3 de π raio ao cubo. E pronto, está demonstrada a fórmula do volume da esfera. E utilizando apenas conceitos de ensino médio. Então, vamos fazer uma breve recapitulação do que a gente fez. Nós pegamos um cilindro equilátero, retiramos dele dois cones, um cone na parte de cima e um cone na parte de baixo. Isso resultou em um sólido. Esse sólido é chamado de anticlepsidra. A gente viu o seguinte, ele tem a mesma altura que uma esfera e, além disso, qualquer corte que a gente faz na esfera e na anticlepsidra sempre determina secções nos dois sólidos que possuem a mesma área. Logo, pelo princípio de Cavalieri, eles têm o mesmo volume. E se você conseguiu entender a demonstração, eu te peço para cumprirmos com o nosso combinado. Deixa um like, pois, como eu mencionei, você não gasta dinheiro algum, basicamente não gasta tempo nenhum, e isso ajuda muito o meu trabalho. Mas, novamente, eu não quero like por pena, eu quero apenas like por merecimento. Apenas se você tiver entendido. E caso você não tenha entendido, basta comentar. Eu estou à disposição para poder te ajudar. De fato, essa demonstração é um tanto quanto complicada e exige muita atenção. São vários detalhes e vários passos. Mas eu estou à disposição para te ajudar independente da sua dúvida. E se você gostou desse vídeo, gostou dessa explicação, gostou dessa didática, quer aprender matemática sim, de verdade, sem ficar decorando um monte de fórmula, um monte de macetinho, um monte de musiquinha, cara, você precisa conhecer o princípio de matemática elementar. Lá é o ambiente perfeito para você aprender matemática dessa maneira. Ele é o curso completo de matemática aqui do canal. Lá eu ensino exatamente desse jeito, matemática com profundidade, aprendendo sempre o porquê das coisas. Além disso, contamos com plataforma própria, completa, com banco de questões, fórum de dúvidas, cronograma personalizado, estatísticas e métricas de estudo. É o ambiente perfeito para você finalmente sair do zero em matemática e aprender tudo sem decorar fórmulas. Então, se faz sentido para você, se você está interessado ou interessada, clique agora no primeiro link na descrição ou no comentário fixado e conheça o princípio de matemática elementar. Tenho certeza que você vai gostar. E se você gostou desse vídeo, novamente, eu te peço, deixa um like, inscreva-se no canal e compartilhe esse vídeo para poder me ajudar. Se você tem alguma sugestão de tema que gostaria de ver por aqui, basta comentar e eu irei atender ao seu pedido. No mais, muito obrigado e até um próximo vídeo.